Impossível falar sobre identidade sem falar de Deus. E hoje vocês vão entender o porquê. Oi gente, tudo bem com vocês? E esse é o nosso primeiro vídeo de 2022. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para todos vocês, eu desejo um feliz ano novo, um feliz 2022. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Que seja um ano de grandes transformações, de mudanças, de restauração, de renovação e de boas novidades. E hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade em Deus. Então, para entrarmos nesse assunto, vamos começar pelo significado da palavra identidade. Se você for aí procurar no seu celular, no Google, o significado para esse termo, identidade, você vai encontrar de forma mais simples dois significados. E eu vou falar um pouquinho deles hoje aqui. E a gente vai discorrer bem mais sobre esse assunto. Então, o primeiro significado, pelo menos que eu encontrei, foi o seguinte, que identidade é um conjunto de características particulares que identificam uma pessoa. Entendendo que Deus é uma pessoa e que Ele é o princípio de todas as coisas, isso nos permite inferir que, sendo Ele uma pessoa, Ele tem identidade. E que se Ele é o princípio de todas as coisas, logo, Ele veio antes de nós. Então, o que podemos concluir com isso é que a identidade foi originada nele. Portanto, Deus tem um conjunto de características próprias dele que nos ajuda a identificá-lo. E isso, gente, é maravilhoso. Pensa aí, Deus tem uma identidade, né? E essa identidade, logo, é um conjunto de características. E agora nós vamos ver algumas dessas características aqui. Eu fiz as minhas anotações aqui a respeito dessas características e eu vou ler elas para vocês porque, gente, são tantas características que Deus tem que ia ficar inviável eu conseguir decorar todas elas, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, quem é Deus? Quais são as características da identidade de Deus? É o que a gente vai ver. Primeiro, ele é o verbo, a palavra. Ele é criativo, criador, gestor, regente. Ele é o princípio e o fim. É o infinito. Deus é autossuficiente, é autoexistente, é inatingível. Deus é o dono e o Senhor de tudo, é Ele que comanda todas as coisas. Portanto, se tudo é dele, Ele é mega multimilionário. Não tem que ultrapasse o poder e a riqueza de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é supremo. Ele é magnífico, Ele é legislador, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é juiz. Ele é leal, Ele é comandante, Ele é a própria paz. Ele também é a cura. Ele é incomparável, Ele é imutável, Ele é sonhador, sim, Ele é proativo, Ele é sábio, Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar. E por falar em irar, você sabia que Deus também tem sentimentos? Gente,
Deus tem sentimentos. Ele ira, ele fica alegre, ele fica triste e ele tem muito bom humor, se você quer saber. Mas vamos seguir aqui com essa listinha, né? Ele é relacionável, sociável, amigo, pai, provedor, protetor, generoso, bondoso, o próprio amor. Ele também é disciplinador, pois ele sabe que amor sem limites não é possível. Ele também é o Deus das alianças, né? Aquele Deus das promessas que nós podemos ver em Abraão. Ele é o Deus de Isaac, o Deus cumpridor da promessa. E ele também é o Deus de Jacó, o Deus sustentador. E não fica por aí não, tá? Tem muito mais. Ele é ótimo em acordos. Ele é um ótimo pastor, é autêntico, imprevisível, atraente, lindo. Ele é terno, ele é empático, ele é altruísta, ele é imparcial. E isso porque ele não tem preconceitos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é chamado Nissi. E sabe por quê? Porque ele é a nossa bandeira. Ele é a bela ideia da qual precisamos lutar todos os dias. E através dessa luta, firmar a nossa fé. E em uma passagem, ele diz que eu sou Deus, que significa sopro. E se a gente fosse aprofundar nesse significado de sopro, a gente vai chegar à conclusão de que Deus também é Espírito. E na condição de Espírito Santo, ele é ajudador, compassivo, consolador, motivador e, sem dúvida, ele é o nosso psicólogo. E por estar nesta função, é o Espírito Santo que nos ajuda a ter discernimento, a refletir tudo que está em nossa volta, tudo que acontece em torno de nós, mas também tudo aquilo que fazemos. É Ele que gera o verdadeiro arrependimento nos nossos corações e nos ajuda a tomar a direção certa e tomar decisões assertivas, tá? E como Espírito, ele é a seta que nos dá a direção. Se preciso, nos exorta e gera em nós o arrependimento necessário ao caminho do perdão. Em Jesus, porque Jesus também é Deus, né? Então a gente já consegue enxergar aí a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque isso também faz parte da identidade de Deus. E a gente vê que em Jesus, Deus foi carne, assim como nós. E a partir de Jesus, ele reafirmou o quanto ele é santo e o tanto que ele é humilde, verdadeiro, misericordioso, gracioso, perdoador, redentor, executor, salvador, libertador, a água que mata a nossa sede, o pão que mata a nossa fome. E ele é, sem dúvida, a plenitude e a vida. Deus é realmente perfeito. E para concluir, em Êxodo 3, 14 e 15, Deus, numa conversa com Moisés, ele diz o seguinte: eu sou o que sou. Ou seja, quando ele diz isso para Moisés, o que eu fico a imaginar é que ele estava tentando dizer a Moisés que ele é o que Moisés queria que ele fosse. Porque ele é tudo, ele é muito. Então, assim, não dá
para decifrar e explicar Deus em poucas palavras. Precisa de muito e talvez demoraria muito tempo, talvez a vida inteira de Moisés, para que Deus conseguisse dizer para ele quem ele é. Então ele apenas diz: Moisés, eu sou o que sou. E eu acredito que é isso que ele fala para nós o tempo todo. Eu sou o que eu sou. Caíssa, eu sou o que eu sou. Joana, eu sou o que eu sou. Felipe, João, Pedro, eu sou o que eu sou. Eu sou o que você quiser que eu seja. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja, né? E isso é muito perfeito, isso é muito maravilhoso. E ao final ele diz: eu sou. Eu sou. Ele é muito, meus amados. Ele é mais do que a nossa mente consegue absorver. Ele é muito, ele é tudo, ele é perfeito. E depois dessa aulinha aqui sobre Deus, né, depois de vermos tantas características que fazem parte da identidade de Deus, nós vamos agora para o segundo significado da palavra identidade. Então, vamos à segunda definição do termo identidade. Se você for procurar novamente aí no Google o significado desta palavra, você também vai encontrar que identidade significa qualidade daquilo que é idêntico. E idêntico, por sua vez, é algo que não se difere nem do outro e nem de outros. E sobre isso, nós sabemos muito bem. Sabemos que na qualidade de humanos que somos, nós temos, sim, muitas características semelhantes, mas também temos muitas características que são idênticas. Por exemplo, ao sermos fomos formados pela mesma matéria e pela mesma concepção. Quando Deus nos criou, Ele colocou em todos nós os mesmos tipos de membros, de órgãos, de sentidos, desenvolvimento e também funcionamento. E o que é mais extraordinário, se foi Deus que nos criou, tem dedo dele em nós e, portanto, tem em nós muitos traços que são próprios dele. E por isso foi de suma importância falar sobre todas ou quase todas as características dele, para que nesse momento a gente pudesse estar fazendo um comparativo e percebendo o quanto nós temos de Deus em nós e em nossas vidas. Eu não posso me atrever a dizer que nós temos ou teremos todas as qualidades dele, até porque isso é impossível. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, mas ainda assim, na condição de imperfeitos que somos, ele nos convida a sermos perfeitos à medida que a gente pareça com ele. E, gente, isso é maravilhoso, é definitivamente um privilégio para nós, né? Mas para que a gente consiga alcançarmos essa graça de sermos parecidos com ele, nós precisamos querer, nós precisamos desejar, caminhar com ele para conhecer definitivamente quem ele é, para que a gente então se motive, né? E pelo seu exemplo a gente consiga então ter atitudes que aproximem da pessoa que ele é. Com tudo isso, fica claro que, sendo Deus o princípio de todas as coisas, a gente veio após a ele. E isso dá a ele o título de Criador e a nós de criatura. E ao sermos criados por esse Deus Criador colocou em nós algo que é dele.
É como na relação entre pais e filhos. Nós, a gente, filho, vem após os nossos pais. E por isso nós herdamos uma série de características dos nossos pais. Assim também acontece na nossa relação com Deus. Nós herdamos uma série de características de Deus. Quando você entende isso, que você é uma projeção de Deus, tudo fica mais fácil, porque isso significa que Deus já colocou em você tudo que você precisa para ter boas decisões, boas atitudes, ser feliz e ter sucesso. Em Gênesis 1:27 diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, ou seja, preparados para refletir Deus e a sua semelhança, ou seja, com características parecidas, semelhantes às dele. Então, a chave para a porta do autoconhecimento está em conhecer quem te criou. Na medida que você consegue conhecer a Deus, conhecer a sua origem a partir de Deus, você também consegue se conhecer. E isso é o pontapé para você que quer viver uma vida abundante. Sem conhecer a Deus, que é a origem de tudo, não tem como você se conhecer. Você vai correr o risco de estar sempre titubeando, porque você nunca vai conseguir sustentar, ter segurança em quem você é, se ele não estiver com você. Então, a partir dessa perspectiva, eu vou agora começar a dizer quem sou eu e quem é você nele. Vamos falar um pouco da nossa identidade nele. E agora eu vou utilizar aqui da Bíblia e nós vamos começar lendo Salmo 139, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então, gente, que maravilhoso que é esse texto, porque ele faz a gente saber, que toda a nossa formação, desde o ventre da nossa mãe, teve sim o dedo de Deus. E isso é lindo, Não foi só a junção de um óvulo com espermatozoide. Tem todo um processo lá, E um dedo divino atuando naquilo. Gente, é maravilhoso. Portanto, eu chamo a atenção para você que já pensou, talvez, ou está pensando em abortar. Cuidado, independente da circunstância em que esse neném foi gerado, não seja um coparticipante de um crime. Se fizeram um mal com você, não faça mal àquilo que está no seu ventre, porque aquilo ali já é uma vida e Deus tem parte naquilo. Deus não tem parte naquilo de ruim que aconteceu com você, mas certamente Deus tem parte na formação daquele neném que está sendo gerado dentro de você. E isso é maravilhoso. Então, se você já pensou, vem pensando em tirar a vida, não tira, porque até nisso Deus tem propósito. E olha que coisa maravilhosa, nós fomos formados de forma maravilhosa. Então, portanto,
Nós somos a obra maravilhosa de Deus. Eu sou maravilhosa, você é maravilhosa, você também é maravilhoso. Então, esse título, gente, ninguém pode tirar da gente. Não importa o que digam pra você, sobre quem eles pensam que você é. Ó, pela Bíblia, você é uma pessoa maravilhosa, porque foi assim que Deus te formou, de uma forma assombrosamente maravilhosa. Então, vamos seguir, né? E fisicamente, como que nós somos considerados? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificarei a Deus no vosso corpo. Ou seja, Deus fez o nosso corpo e este corpo é considerado por Deus como casa, como templo do Espírito Santo. Então, como que você tem tratado o seu corpo? Você cuida do seu corpo? Você zela do seu corpo? Você trata o seu corpo de maneira respeitosa? E aí? Começa a refletir aí. De que maneira você tem tratado isso que nem te pertence? O que você faz com aquilo que lhe é emprestado? Será que você tem cuidado? Será que você cuida daquilo que te emprestam? Como é que é a sua relação com os objetos que lhe são emprestados? Fica aí pra gente refletir sobre isso, tá bom? Então vamos seguir. Em 1 Coríntios 12, versículo 27, diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo e, portanto, individualmente nós somos membros desse corpo. E o que quer dizer isso? Que nós, dentro do reino de Deus, nós temos uma funcionalidade. Isso significa dizer que eu, você, não estamos aqui por acaso. Nós fomos chamados para esse mundo com um propósito. E aí, eu te pergunto, você está vivendo teu propósito? O que você tem feito sobre isso? Você sabe já qual é o seu propósito? Qual é o seu papel aqui nessa terra? Você sabe, porque eu já disse em vídeos anteriores que os nossos papéis fazem parte da nossa identidade, porque eles identificam ou ajudam a identificar aquilo que somos. Também somos identificados por aquilo que fazemos. Já sabemos que, ao sermos criados, Deus colocou muito dele em nós. Isso significa que nós carregamos uma série de características advindas dele. Emocionalmente, por exemplo, assim como ele, nós ficamos tristes, alegres e até mesmo irados. Psicologicamente, isso não é diferente. Deus nos dotou de uma série de habilidades e capacidades para que a gente pudesse pensar, sentir e agir assim como ele. Só que isso é uma questão de escolha, não é uma questão obrigatória. Então, por exemplo, ele nos capacitou para sermos pessoas gentis, porque ele é gentil. Mas muitas vezes a gente acaba optando em não ser gentil. E isso é nada mais do que uma escolha nossa, um problema nosso. E isso não muda o fato de que ele, Deus, nos capacitou e nos habilitou e nos chamou para sermos melhores. E agora eu vou pegar a Bíblia aqui de novo, porque eu vou falar de mais um traço da nossa personalidade.
eu vou chamar a atenção de vocês para mais um papel. E a gente vai ler agora Êxodo 19, 6, que fala o seguinte: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, vamos focar na parte A desse versículo. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então, algo que faz parte da nossa identidade é o sacerdócio. Jesus, Deus, nos chamou para sermos sacerdotes, ou seja, aqueles, preparados para fazerem culto ao Senhor. E esse culto, ele precisa ser um culto, como a Bíblia também diz, um culto racional e um culto espiritual, E também, ainda que diz que fomos chamados para sermos esta nação santa. Então, somos chamados para sermos sacerdotes e santos, exercermos também o nosso papel ministerial e espiritual. Cada um de nós tem essa função também aqui na Terra. É também uma questão de escolha, de decisão, se você vai querer ou não. Então vamos para mais um texto bíblico que fala de mais uma característica da nossa identidade em Deus. Está lá em Gálatas 5, versículo 1, que diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, tá aí mais outra característica da nossa identidade. Nós somos seres livres. E somos livres porque Deus, por intermédio de Jesus, nos libertou. Então, fomos chamados à liberdade. Eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que talvez já vivenciou ou até mesmo esteja vivenciando algum tipo de relacionamento abusivo, seja com o vizinho, seja com um amigo, seja com algum familiar, seja até mesmo com o cônjuge. Deixa eu te falar, nós fomos feitos para sermos livres. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente, em especial muita mulher enganada, Por quê? Porque ela está confusa, não sabendo o verdadeiro sentido de submissão. Para existir, minha amada, submissão, precisa haver um contexto de amor. Se foge ao contexto de amor, então o que você está vivendo não é submissão, é subserviência, é escravidão. E o único que merece todo louvor, adoração, é Deus. É a Ele que nós temos que servir. E vou te falar mais uma coisa. Nem Deus mais quer que sejamos chamados por servos, Logo mais à frente, a gente vai ver aqui que Deus tem nos chamados para sermos amigos, filhos e não mais servos. Então, essa história de servidão acabou. Se você não tiver num contexto amoroso, então o que você está vivendo e tudo que você está fazendo e servindo para o outro entra num campo de subserviência e não submissão. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Então, que a gente busque ser muito prudente e não confunda esses dois termos aí. Então, vamos seguir aqui. Nem o próprio Deus, como eu já disse, ele exige de nós essa servidão. Quando eu falo isso, eu quero abrir um parênteses para chamar sua atenção sobre o seguinte: ele não quer que essa servidão aconteça por obrigação, tá bom?
Ele quer que a gente sirva, sim, só que a gente venha fazer isso em amor, por amor. E com certeza tudo fica mais fácil se a gente fizer isso por amor, com amor. E isso acontece muito na nossa relação que temos com os nossos familiares, amigos. Por quê? Porque a gente tem uma afinidade, a gente tem uma intimidade, a gente conseguiu desenvolver amor por aquela pessoa e a gente consegue servir sem se sentir que está na obrigação de fazer. Então é exatamente isso que Deus quer de nós, que a gente venha servi-lo, mas em servir em amor. Por isso que para facilitar a nossa vida, Ele nos chama para caminharmos com Ele, para termos intimidade com Ele. Então, a gente vai ver aqui em João 15, o que ele diz. É o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então reflita sobre isso. Deus nos tem por amigo e é assim que Ele quer fazer parte da sua vida como amigo e te ensinar a servir e servir em amor. Porque a gente consegue servir ao amigo sem, exigir ou cobrar nada em troca e a gente faz feliz, de boa, leve, porque a gente ama. Então, queridos, dá pra ver que Deus gosta aqui de relacionamento, né? Ele gosta de intimidade, Ele gosta e Ele chama a gente para relacionamento. Aí não bastasse, sermos chamados de amigos, que eu acho que é demais, hein? Ele também vai nos chamar, sabe do quê? De filhos. Bora ver? Então vamos lá? Olha isso. Em 1 João 3, versículo 1 e 2. Vamos lá? Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, não bastasse amigos, somos chamados de filhos. Isso é um privilégio, por isso que eu sempre estou dizendo que eu sou filha do Rei, porque realmente eu sou filha do Rei. E eu sei que também você é filho e filha. Ele tem te chamado a este papel de príncipe e princesa dele. Isso, gente, é maravilhoso, né? Não bastasse filhos, né? Somos também herdeiros, não é verdade? Na nossa relação com os nossos pais físicos, a gente, ainda hoje, tudo que eles deixam de herança pra gente, certo? E com Deus não é diferente. Tudo que é dele também é nosso. E um dia haveremos de desfrutar tudo isso. E somos, que é mais incrível, é porque nós desfrutaremos daquilo que é dele. Só que nós somos propriedades dele e, portanto, nós também somos considerados por Deus herança dele. Gente, olha o tanto que você, meu irmão, pode ficar aí se achando. Pensa aí, você é herança. Herança fala de riqueza. Você, eu, todos nós somos riquezas do Senhor. Isso é incrível.
incrível, né? Olha o poder e o valor que ele está nos dando ou tem nos dado. E algo bem interessante que eu quero pontuar é o seguinte: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E aí eu vou focar a questão dos semelhantes a ele. Jesus foi chamado de filho amado. E sabe por quê? Porque ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus, né? Ele fez jus ao que Deus deu a ele, ao que Deus comunicou a ele, ao propósito dele, né? E para isso, ele andou com Deus. E esse também é mais um convite que Deus nos faz de andarmos com ele, para que quando ao andarmos, percebamos ele, né, nas suas infinitas qualidades, a gente possa vir admirá-lo. E ao admirar, a gente queira aquilo para nós. Não que é dele, mas que a gente possa trabalhar em nós tudo que nós somos, chegarmos a sermos semelhantes a ele. E quanto que a gente consegue fazer isso? Andando com ele, se relacionando com ele, tendo intimidade com ele e submetendo a ele. Jesus foi o filho que submeteu a Deus, diferente de Lúcifer, que também andou com Deus, que também viu Deus, que também enxergou a glória de Deus, que viu todas as suas qualidades e de tanto que admirou, quis para ele. Qual é a diferença entre ele e Jesus? É que Jesus se submeteu à vontade de Deus e Lúcifer competiu com Deus, querendo ser maior ou até melhor do que ele. E como eu já disse anteriormente, ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele chama a gente para que a gente possa ser semelhante a ele, que a gente possa parecer com ele, né? E também para que a gente se submeta a ele. E nunca que a gente venha querer se tornar igual ou melhor do que ele, porque isso seria muita prepotência da nossa parte. E isso a gente com certeza nunca alcançaria. Mas ele, nas nossas imperfeições, nos chama para ser perfeitos, tá bom? E vamos seguir, que tem mais. Calma aí que já estamos terminando. E para concluir, eu vou ler o texto que fica em 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O que acontece? Deus nos criou de modo perfeito e para sermos perfeitos. Só que aí o pecado entrou no mundo e deformou todas as qualidades que ele colocou em nós. Então, por exemplo, nós fomos criados por Deus para sermos leais. Só que aí, com a entrada do pecado, muitos de nós não conseguimos ser leais uns com os outros, né? Tivemos essa qualidade degradada. E o que acontece? Nós precisamos, então, nos relacionar, com Cristo. Na pessoa de Cristo é que a gente vai conseguir voltar àquele nosso estado de origem, que é o da perfeição. Não é que seremos de todo perfeitos, mas em Cristo nós conseguimos voltar a esse estado e sermos leais, mesmo ainda com as nossas fragilidades e fraquezas. Então, o papel de Jesus é levantar todas as qualidades que o pecado derrubou e gerar em nós a salvação. E isso só é possível se a gente chegar
em Cristo, contritos, com um coração humilde e abertos para que Ele possa entrar em nós e fazer a sua bela obra. Eu sei que é algo difícil, demora tempo, é um pouco sofrido, mas que com certeza vale muito a pena. Basta a gente querer conhecer, caminhar com Ele, se envolver, se relacionar, ter intimidade e deixar Ele trabalhar. Inclusive, em Gálatas 2:20, diz que fui crucificado com Cristo, por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu preciso morrer para que Cristo possa viver em mim. Eu preciso matar a minha carne, a minha vaidade, o meu ego, o meu orgulho, né? Para que fique este lugar vago, para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa vir habitar em nós, transformar a nossa vida e nos levar àquele lugar de origem para o qual nós fomos criados, né? Fomos criados com propósitos para sermos perfeitos para Ele, ainda dentro, obviamente, da nossa imperfeição. Minha gente, fomos chamados para isso, para sermos novas criaturas. Somos criaturas, né? Quando estamos no pecado e quando passamos pelo relacionamento com Jesus, nós somos transformados e, portanto, novas criaturas. Agora já não mais chamados de criaturas, mas de filhos, de amigos de Deus. Isso, gente, é algo lindo e eu não canso de dizer que é um privilégio. Com tudo isso, concluímos que somos uma projeção dele e que por isso nós temos muito dele em nós. E que o pecado entrou para tirar de nós, para roubar de nós tudo que ele nos deu de mais perfeito. Mas que através de Jesus Cristo, nós temos a garantia de sermos o que Ele nos chamou para ser. Lembrando que somos dotados de uma série de capacidades e habilidades advindas dele e que o pecado não nos tirou. Porém, quando se trata de papéis, que também é algo que faz parte da nossa identidade, é aí uma questão de escolha, ser ou não ser. Eis a questão. Ainda sobre papéis, vimos que ele nos chamou para sermos templo, morada do Espírito Santo. Também nos chamou para sermos membros, para sermos tesouros dele. Também para sermos amigo, filho, herdeiro, livres, sacerdotes e também novas criaturas. Agora saiba que todos esses papéis Deus selecionou com muito cuidado e amor para que fizesse parte da nossa identidade, de quem nós somos. Contudo, ser e viver esses papéis depende de uma escolha que é sua. Aceitar ou não depende de você. Por fim, gente, eu quero fazer uma sugestão a vocês. Você que quer fixar esse conhecimento aí na sua mente, você que quer realmente aprender, que quer ter mais clareza sobre esse assunto, assistam ao filme original O Rei Leão. Eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar no filme tudo que foi colocado aqui, tá bom? E então vai lá, assiste ao filme e depois vem me contar a sua experiência e a sua perspectiva sobre tudo isso, certo? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido de muito proveito para vocês. Eu tenho certeza que se vocês
assistiram todo ao vídeo e também se vocês aproveitarem para assistir o filme, né, Rei Leão, abertos, né, de coração abertos, interessados e com vontade, eu tenho certeza que tudo isso daqui vai gerar um traço de transformação em você e a tua vida não será mais a mesma, certo? Muito obrigada por ficar até aqui comigo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.